nós recebemos aqui, olha, já ganhei um livro autografado, Você Não É Todo Mundo, escrito por ele aqui, pelo Jefferson Chiesi do Carmo. Jefferson, aí está aqui, olha, bom dia para o amigo J. Wilson, desejo que essa obra seja tão inspiradora e transformadora para a sua vida quanto foi para mim. Obrigado, Jefferson Chiesi, ele que nasceu em São Paulo. Eu não vou contar o que está aqui, o prefácio dele, deixar que ele mesmo fale tudo sobre isso. Bom dia, Jefferson. Bom dia, J. Wilson. Tudo bem? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom dia aí a todos os seus espectadores. É uma honra, um prazer imenso estar aqui na Rádio Mogi e contar um pouquinho da história do livro, aí, um pouquinho da nossa história de vida e como a gente pode ajudar, inspirar as pessoas para que elas, com a sua motivação, com o seu motivo, tomem uma atitude para melhora, para mudança. Quem é Jefferson Chiesi? Onde nasceu, como vive, onde vive hoje? Do Globo Repórter, né? Como se alimenta, como se reproduz. Exatamente. Bom, Jefferson Chiesi é paulistano, nascido na zona norte de São Paulo. Hoje eu moro em Mogi há 13 anos, era de Guarulhos. Sou casado com a Luciana, pai de Pet, 4 cachorros e 4 gatos. É muito. Sou formado em coaching e desenvolvimento humano, pós-graduando em neuroliderança. Só que essa mudança toda se deu devido ao que eu precisei fazer comigo. A minha formação profissional, que é o que eu trabalho hoje, é segurança do trabalho. Então eu sou técnico em segurança do trabalho. Técnico em segurança do trabalho. E trabalho com treinamentos e palestras já há mais de 15 anos. E trabalha com alguma empresa? Ou tenho a Avante Treinamentos. Avante Treinamentos, mas outra empresa serviço. Nós só atendemos empresas. Então a gente atende Shibata, a gente atende Tower, a gente atende FedEx, a gente atende Komatsu. Então a gente vai dentro da indústria fazer o treinamento para os funcionários. Brigada, empilhadeira, trabalho em altura, espaço confinado, primeiros socorros, inclusive muitas escolas. Tem a Lei Lucas, que é obrigatório, né, para escolas. Então a gente faz esse atendimento no local onde a indústria necessita. Jefferson, como surgiu este livro? Vamos lá. Você Não É Todo Mundo. Muitas vezes acontece o livro primeiro e depois a palestra. Como eu já trabalho com isso há mais de 15 anos, primeiro eu fiz a palestra. Há 6 anos e meio atrás, eu precisei fazer uma grande mudança na minha vida. Para você ter uma ideia, Jota, eu pesava 168 quilos. É muito peso. É muito peso. E aí o que aconteceu? Eu conheci meu pai verdadeiro com 32 anos de idade. Ao conhecer meu pai, eu conheci também o resto da minha família paterna. E eu me identifiquei muito com um tio que era o irmão caçula do meu pai. Olha só, era. Esse meu tio, ele faleceu quando ele estava com 47 anos de idade e eu com 41, pela obesidade. Ele pesava 240 quilos e o coração dele parou de funcionar. Nossa. Eu me vi nesse tio, porque eu me identifiquei muito com ele. A gente era muito parecido, inclusive no livro tem a foto dele aí. A gente era muito parecido. Não, aí sou eu antes e depois. Aí na foto tá o livro, no livro tá a foto dele. Aqui está. Vamos achar. Vai conversando, falando, aí vamos achar a foto do seu tio. E aí eu quando eu era criança. O livro é a sua vida. É assim, são 3. Aí meu pai, as 2 únicas vezes que eu vi meu pai pessoalmente, eu fui conhecer meu pai com 32 anos. Qual o motivo de demorar tantos anos para conhecer o pai? Meu pai, ele é cearense. Esse é seu tio. Esse era meu tio. Ele é cearense, nome comum, então ele não tinha muito conhecimento de como me procurar. E na época não tinha internet. Não tinha essa Então facilidade. a gente ia para o correio, tinha programa de Gugu para procurar as pessoas. Assim, como é um nome muito comum, era difícil de encontrar. Depois de alguns anos, com o surgimento da internet, um primo acabou encontrando uma rede social minha e aí fez contato comigo e nós restabelecemos o contato. Por isso que ficou tanto tempo assim sem a gente se conhecer, se encontrar. Bom, e aí
questão que aconteceu com meu tio mexeu muito comigo e me fez ter essa mudança, porque eu pensei, eu com 41 anos, meu tio com 47, ele com 240 quilos, eu com 168, será que eu vou chegar até a idade dele? 6 anos passa muito rápido. Muito. Tanto é que hoje eu tenho a idade que meu tio tinha quando morreu. Hoje eu estou com 47. E ele morreu com 47. Ele morreu com 47. E aí eu falei, eu tenho que fazer uma mudança. Eu já tinha tentado de tudo que é dieta, tudo que é coisa que você possa imaginar. Já tomei remédio, já tomei shake, já fiz dieta de proteína, de sopa e nada funcionava. Só que dessa vez eu tinha um motivo muito forte para que aquilo funcionasse. Fui no médico, o médico me recomendou fazer uma cirurgia bariátrica. Só que para fazer a cirurgia bariátrica você tem que ter uma mudança de mentalidade, porque não é só fazer cirurgia. Que nem eu falo, tem que mudar a cabeça. Qualquer coisa que você tem que fazer grande mudança, Jota, hoje eu entendo que você tem que mudar a sua cabeça, senão não vai. Por exemplo, se você casa e levar a sua vida de casado com a mesma rotina que você tinha quando era solteiro, seu casamento não dura. Não dura não. Se você monta a tua empresa e você ficar com a mesma mentalidade de quando você era funcionário, sua empresa não vai prosperar. Então toda mudança requer, primeiro, mudança de mentalidade, para que as coisas do lado de fora funcionem. Então uma das primeiras coisas que o médico da bariátrica me recomendou foi passar com um psicólogo, nutricionista, cardiologista. E isso foi me transformando. Hoje, com essa mudança que eu precisei fazer comigo, eu estou me especializando, tanto é que eu tenho formação em desenvolvimento humano, estou fazendo pós-graduação em neuroliderança, e hoje eu consigo ajudar as pessoas a atingirem também os seus resultados, conquistarem os seus objetivos. Aí veio a ideia do livro. Com essa mudança, 6 anos e meio atrás, eu já comecei a fazer a palestra Conquistando Resultados. Devido a isso que você eu fiz a palestra. Virou palestrante. Porque o que acontece? As pessoas começaram a me pedir ajuda. É sempre assim, quando você fala que vai fazer algo, todo mundo tira sarro de você. Quando você faz, aí começa... Aí quando você começa a ter um resultado, as pessoas começam a falar mal de você. Quando você tem resultado, as pessoas querem saber o que você fez. Então quando eu emagreci... Não dê ouvido para as críticas, não nada, é ao básico, não dá ouvido para os outros falam. Você tem que seguir o seu coração, a sua visão. O que você sabe que você quer, você tem que buscar. Se você for ouvir o que os outros falam, você empaca, você não faz nada. Eu vou comprar um carro. Não, que carro só dá gasto, o carro tem que pôr gasolina, carro tem que pagar IPVA. Compra o carro e deixa as pessoas falando. Depois que você tiver com o seu carro, todo mundo vai querer andar nele. Com certeza. É assim que funciona, tudo. Então, eu tive esse processo de mudança pessoal e através desse processo hoje, com o meu resultado, as pessoas vêm me pedir ajuda. E aí eu resolvi fazer o livro para ajudar as pessoas, só que eu fiz primeiro a palestra. O que acontece? Nessa mudança eu identifiquei que eu segui um roteiro. Muitas vezes a gente faz as coisas sem seguir roteiro. Quando a gente segue um roteiro, a gente consegue ter padrão, a gente sabe em que ponto está, quanto falta para chegar onde eu quero e exatamente o que eu tenho que fazer. Eu costumo falar que é uma receita de um bolo ou então é um GPS. E aí eu registrei o método que está no livro, que é o método que eu já compartilhava nas minhas palestras, que eu chamei esse método de aprender. Cada letra é uma etapa do processo. Se você parar para analisar, depois que você tem um contato com o método, pelo livro ou pela palestra, você vai pensar, poxa, mas eu já faço isso. E é isso mesmo. A gente, quando conquista um resultado, e todo mundo tem resultado, em todo momento da vida. É só não ficar parado. É só não ficar parado. Às vezes não é o resultado que a gente queria, mas é um resultado. Muitas vezes a gente fala, eu perdi. Não, você não perdeu, você ganhou experiência. Experiência, você teve um resultado. Aprendeu. Só que não é o resultado que a gente queria. Então, todo mundo segue esse processo sem saber. A partir do momento que você sabe que você está seguindo um processo e em qual etapa do processo você está, você consegue ter uma tranquilidade, você consegue ter um domínio e até mesmo paciência, que é o que falta. A gente é muito ansioso.
Muito. Então você consegue até controlar a ansiedade para atingir o resultado que você quer. Ou sabe o quanto de esforço você tem que desprender além. Às vezes o dobro do que a gente imagina. Às vezes você tem que pôr um pouquinho de potência. É igual um carro quando você quer ultrapassar um outro. Você não tem que acelerar um pouquinho? Às vezes é A necessário. vida ela é desse jeito, né? A vida te leva tanto na sociedade, no trabalho, no lar, no dia a dia, ela nos cobra isso. Sim. E muitas vezes cobra com atitudes Que nem pesadas. a receita do bolo. Às vezes você experimenta, você tem que pôr um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de açúcar. A partir do momento que você tem um padrão, você tem o domínio do ajuste que você precisa fazer. Então isso facilita a conquista de resultados. Ô Jefferson, e com tudo isso que você passou, você conseguiu hoje, palestrante, hoje ajudando muitas pessoas, você conseguiu descobrir o porquê a sua obesidade? Eu associo a minha obesidade, Jota, a várias questões. Inclusive eu compartilho no livro uma delas, trauma de infância. Eu fui conhecer meu pai verdadeiro com 32 anos de idade. E eu acredito que uma válvula de escape para superar essa ausência do meu pai era comer. E aí vem junto com a obesidade o bullying, né, que hoje é conhecido como bullying. Na época que eu era criança não existia bullying. Então eu era o chupeta de baleia, eu era o inhonho, eu não conseguia brincar com os amigos porque eu não aguentava correr. E aí você fica triste, é igual a pessoa que vira alcoólatra. Por que ela vira alcoólatra? Para fugir de alguma coisa, de um problema. Então eu acredito que a obesidade vem muito associada a isso. Eu já tenho tendência a engordar, porque eu venho de duas famílias que é italiano com cearense. São obesas. Então assim, você vai na casa de um parente, se você não come, ou você está doente ou você está fazendo desfeita. E aí juntou essa questão da válvula de escape psicológica. Então eu ia para a comida. Eu acredito que um dos fatores da minha obesidade foram esses. E quando você teve o amparo da medicina, lógico, para realizar essa bariátrica, como a sua mente reagiu após a cirurgia? Aí é que vem o segredo. Diz que o problema maior é o pós, né? Hoje, estatisticamente, Jota, 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Por quê? O grande segredo não é a bariátrica. Quando eu falo para as pessoas que eu fiz bariátrica, todo mundo murcha. Ah, você fez bariátrica é fácil. Não. A bariátrica foi uma ferramenta. Assim como hoje as pessoas estão usando Mounjaro, estão usando Ozempic, vão emagrecer. Se você fizer uma dieta, você vai emagrecer. Só que o duro é manter. Você pode comprar um carro. Se você não manter seu carro vai quebrar. Você compra uma casa. Se você não manter a sua casa vai desmorona. Você é promovido numa empresa ou monta o seu próprio negócio. Se você não fizer manutenção, você vai acabar. Casamento você tem que manter ele todos os dias, senão o casamento acaba. Então o segredo não foi eu ter emagrecido, eu eliminei 81 quilos. O grande segredo é depois da cirurgia, para eu não voltar a engordar. É aí onde entra o trabalho psicológico, a mudança de mentalidade. Porque quando você era adolescente que começou nessa trajetória de engordar, você não tinha uma mentalidade formada nenhuma. E a minha engorda não vem de adolescência, aquilo que eu te falei, costumes de família. Minha mãe, quando eu era criança bebê mesmo, de colo, e eu não queria comer, ela me levava no médico para me dar vitamina. Aí você comia. Eu, com 1 ano de idade, já pesava 18 quilos. Com 11 anos, eu pesava 93 quilos. Aí. Foi a família que te levou, desse preparo. É o que eu falei, trauma de infância, cultura familiar, por ser italiano com cearense, então juntou tudo isso e eu acabei virando uma bolinha. Eu falo porque quando eu morava, eu tinha uma época sozinho, e às vezes a preguiça estava me levando para esse caminho, a preguiça de fazer uma comida boa, e essa preguiça estava me levando para esse caminho, porque era só um lanche, era só facilidade. A facilidade que eu tinha dentro da geladeira ou ali na esquina, eu cheguei a 94. Agora 94 quilos, gente, pro meu tamanho, vocês imaginam o que era.
E um dia eu olhei no espelho e falei, não, eu estou num caminho errado, eu tenho que preparar minha alimentação, porque eu ficar comendo só isso, aonde eu vou parar? Aí eu não fui para médico no final, mas eu fechei a minha boca, eu, sozinho, fechei de boa, voltei a um peso, para mim medicina normal, que é 80 quilos que eu mantenho até hoje. Mas parei com aquele negócio, eu comia 2, 3 x de salada por dia. Às vezes eu comia uma pizza sozinho, chegava de noite, preguiça, do outro lado da rua tinha 2 pizzarias e um restaurante, olha onde eu morava. Então eu só dava um sinal e ia lá pegar. Então isso, a comodidade, vai fazendo com que a pessoa, se não é de família, não é de berço, mas também se você ficar muito na comodidade, você vai desandar. E hoje em dia que tem aplicativo, você não precisa sair de casa para nada. O máximo que você vai é até o portão para buscar. Então, é muito boa, a modernidade é boa, é excelente, mas se nós não tivermos cuidados, ela vira contra. Fora isso, a tecnologia também, né? Eu lembro que quando eu era criança, para a gente aumentar o volume da TV ou mudar de canal, a gente tinha que levantar e ir lá. Agora não, é controle remoto. Às vezes pelo próprio celular você faz isso. E você está fazendo tudo isso sem se exercitar. Antigamente quem tinha um ventilador em casa era rico. A gente se abanava com jornal. E olha lá, não tinha jornal. Agora, o Jefferson passou por essa trajetória toda, mesmo assim não parou de estudar, ou começou a estudar depois que fez bariátrica? Não, eu sempre tive comigo me aprimorar tecnicamente, profissionalmente, mas eu estou me especializando em desenvolvimento humano depois do que eu aprendi por conta da bariátrica. Então, eu percebi que essa mudança que aconteceu comigo, ela pode ser muito mais profunda, até para eu manter ela em mim. E aí eu consegui, através das pessoas que vêm me pedir ajuda, eu consegui ajudar as pessoas de uma maneira mais concreta. Só que assim, para eu conseguir ajudar outra pessoa, eu preciso primeiro me entender, usar esse entendimento, esse aprendizado na minha vida, para que eu tenha condições realmente, até para que eu tenha moral de ajudar alguém. Você já foi no médico? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu já fui em nutricionista que falava para mim que eu precisava emagrecer, mas a nutricionista não cabia na cadeira. Isso acontece? Não. Por que Então, ela tem que te emagrecer se ela não se dá... Ela não usa nem para ela o que ela sabe. Ela não se dá um luxo de emagrecer. Personal de academia, que é gordinho. Poxa, como é que eu vou... Que motivação que eu tenho naquela pessoa, que inspiração que eu tenho naquela pessoa. Então, tudo que eu aprendo, Jota, primeiro eu uso em mim. Funcionou em mim, aí sim eu vou passar para outra pessoa. Vai levar até aquela pessoa. Hoje, quantos anos está formado? Eu me formei há 2 anos e agora em março eu me formo na primeira pós, que é Neuroliderança. Formado pela... Eu me formei pela faculdade Anhanguera em Coaching e Desenvolvimento Humano. E estou agora fazendo a primeira pós em Neuroliderança. Neuroliderança. Esse neuroliderança que você está fazendo essa pós, quais as áreas que você vai usar diretamente ou é só para palestras? Não, a neuroliderança ela faz você entender o funcionamento do cérebro humano para que você reconheça primeiro os seus comportamentos, as suas atitudes e faça essa leitura nas outras pessoas. Associado a isso, eu também estou me tornando um trainer de um instituto que existe no Brasil inteiro, chama Instituto Enneagrama, que faz uma leitura comportamental da pessoa. E isso ajuda a eu conhecer melhor como funciona a psicologia do ser humano. Então, é um conjunto de fatores que levam até você fazer uma anamnese das pessoas. Sim. Até o pessoal no curso costuma brincar, a gente se transforma num detector de mentiras. Então, eu consigo fazer uma leitura da pessoa no momento em que eu tenho contato com ela. Algumas perguntas ou uma pouca conversa que eu tiver com a 10 pessoa, minutos de bate-papo, eu já consigo fazer uma leitura com a pessoa. O que isso facilita? Para que eu uso isso? Para eu me conectar melhor com ela.
Então eu consigo encontrar um canal em que ela vai me entender da melhor maneira. Não adianta eu estar falando A e a pessoa estar entendendo B. Não é culpa dela não estar me entendendo, a culpa é minha. Então eu tenho a Você não está responsabilidade. passando para ela a linguagem popular A que linguagem ela que ela entende. muitas vezes você vê linguagens técnicas. Sim. E o ser humano, nem todos são formados, nem todos têm a mesma técnica para entender. Então tem que ser transformado aquilo em linguagem Então, popular. como é que funciona a nossa mente? Vamos imaginar que você está conversando com um japonês, e esse japonês só fala japonês. Se eu falasse em japonês, ele me entenderia? Então, nossa mente, ela trabalha assim, mesmo nós falando a mesma língua, mas tem formas de entendimento que você se conecta melhor com aquilo que eu estou tentando te passar. Eu falo isso, eu até no rádio, eu falei, nós temos que fazer programas populares. Se vem um médico aqui, ele vai ter que falar a linguagem de quem está lá na casa que não entende. Você está falando sobre atuar no cérebro de uma pessoa, mas ela tem que saber qual é a informação. Não adianta chegar ponto isso, que a gente vai pegar aquele ponto, aquele negócio, aquilo lá. Não, você não vai entender. Vamos ver, né? O jeito que você está falando, linguagem popular. Talvez você não tenha prestado atenção, mas eu gosto de usar muita analogia. Você viu que eu falei da casa, do carro, do casamento? Então, quando a gente transforma uma questão técnica em analogia, coisas do dia a dia, dentro da cabeça a pessoa entende melhor. Ela vai entender. Eu não falei que o meu método é um GPS, é uma receita de um bolo? Quem não conhece um GPS, quem não conhece uma receita de um bolo? Quem não sabe fazer um bolo crescer? Entendeu? Tudo isso é a tal da linguagem popular, que muita gente passa a linguagem técnica, e quem está em casa, a dona de casa, o meu amigo, minha amiga, eles estão acompanhando, uns não estão nem vendo, estão acompanhando pelo site, pelos aplicativos, estão só ouvindo lá. Eu vejo a necessidade das pessoas que estão com o público a levar a explicação prática. Isso aí. Tem gente que fala, fazer academia não é para mim, ou fazer dieta não é para mim. É porque ele não foi passado para você da maneira que você gosta de receber. Às vezes você tem uma comida, eu não gosto de comer jiló, mas dependendo da forma que esse jiló for preparado, você vai comer e vai achar gostoso. É porque você não encontrou a forma que você gosta ainda. Se for eu que fiz, todo mundo vai comer. Isso, a informação também é assim, por mais chata que ela seja, existe uma forma de ser passada que ela se torna agradável e vai fazer você cumprir com prazer. Sabe quem usa muito essa técnica? Vendedor. Não conheço uma pessoa que nunca comprou algo que não precisava e pagou com dinheiro que não tinha. Mas comprou. Mas comprou. E aí quando comprou, ficou com aquilo na mão, falou, caramba, e agora? O que eu vou fazer com isso? Comprei sem precisar, gastei o que não tinha, e o vendedor vai bater na porta para receber daqui 30 dias. O vendedor usou essa técnica. Só que quando é para algo que você precisa, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso emagrecer, eu preciso abandonar um vício, às vezes a gente acha algo muito penoso e muito chato, mas dependendo da forma que for passado para você, você cumpre com prazer e atinge o resultado de maneira fácil. E é para a sua mente assimilar o que realmente você precisa. É isso aí. É igual tentar fazer a pessoa parar de fumar, não chegou no momento exato. A mente dele não fez essa leitura ainda. Agora tem um ponto-chave para isso acontecer, viu, Jota? E inclusive a primeira letra do método é aceitar. Enquanto você não aceitar que você tem, no caso, um abandono de um vício, que é uma dor, você não vai abandonar esse vício. Eu uso como exemplo a Cracolândia. Vai lá na Cracolândia agora, pega alguém que está lá viciado e arranca de lá de dentro e interna. Essa pessoa vai parar de usar a droga por um período. Mas se ela não quiser largar a droga, assim que ela estiver liberada, ela volta para a Cracolândia. Agora não volta mais na Cracolândia. É um exemplo, né, que eu uso. Chega no balcão de um boteco, pega alguém que está lá torto, fala para ele, você está bêbado. Se ela não aceitar isso, ela vai falar, não estou bêbado. Então, o primeiro grande passo é aceitar. O quanto aquela dor está te incomodando a ponto de você querer mudar. A partir do momento que você aceita, aí sim você tem 90% de chance de conquistar aquilo que você quer. Agora, quando você é obrigado a fazer aquilo
aí fica mais difícil. Aí quando você se sente liberto, você vai voltar. Né? Quando você faz algo que você é obrigado, aí você já está na letra D do processo, do método, que é aprender. A letra D é a disciplina. Que nem, por exemplo, agora está calor, está gostoso, mas imagina no inverno, mês de junho, friozão. Quem acorda às 5 horas da manhã para ir para a academia? Eu. Porque eu preciso fazer isso. Isso é disciplina. Eu falo para minha esposa, lavar a louça. Lavar a louça em casa para mim é disciplina, porque eu não gosto. Eu lavo, eu também. Não, daí uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quando você faz algo que você precisa, é disciplina. Mas quando você faz por amor, aí você tem uma questão mais agradável, você faz com facilidade. com facilidade e sai 1000 vezes melhor. Mas como que eu faço algo que eu não gosto, sendo que eu preciso fazer? Eu ressignifico isso na minha mente. Eu tento entender o porquê eu estou fazendo. Então por que eu vou para a academia? Para não voltar a ser o Jefferson com 168 quilos, cheio de comorbidade. Eu tinha pressão arterial 19/10, gordura no fígado grau 3. Então quando eu lembro... Você era casado? Eu sou casado há 23 anos. Mas quando você estava com 160 quilos? Já era casado. Isso é amor de verdade. Mas Né? quando você começou seu relacionamento com a sua esposa, você não... Eu pesava 110 quilos. Só que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E aí eu parei de fumar assim que eu casei, porque minha esposa ela tem bronquite asmática. E aí eu falei, poxa, eu vou fumar fora de casa. Teve uma vez que eu estava fumando debaixo de um telhadinho para me esconder da chuva, para não fumar dentro de casa. Eu falei, não, tem que parar com isso. Aí eu parei. Parei de fumar, engordei 60 quilos. Aí, para reduzir esse peso, foi difícil. Mas aí eu consegui, através do procedimento da bariátrica e da mudança de mentalidade que eu tive que fazer. Hoje o Jefferson faz diversas palestras. Você tem um foco só para palestras ou existem dentro do Jefferson, além dessa vontade de ajudar as pessoas, um certo faturamento nessas palestras? Ou para ajuda? O que acontece? A ideia de fazer o livro não é ganhar dinheiro com o livro. O livro, ele é uma forma de ajudar mais pessoas. O livro vai chegar onde eu talvez nunca chegue. Por exemplo, já tem livro meu em vários estados do Brasil, já tem livro meu na Itália. Então eu sei que o livro vai alcançar muito mais pessoas. Hoje eu trabalho com treinamentos e palestras em segurança do trabalho, mas o meu objetivo é trabalhar com a palestra motivacional, que é a Conquistando Resultados, e o método eu transformei ele em treinamento corporativo, tanto é que eu estou me especializando em treinamento de líderes, lideranças para grandes empresas, e também mentoria. Então, de repente você, Jota, quer uma ajuda para conquistar um resultado, seja ele o abandono de um vício, o emagrecimento, ou a conquista de um bem, eu te ajudo, eu te mentoro até que você tenha a condição de seguir sozinho nessa caminhada. Você faz essa mentoria, mas isso tem um custo. Tem um custo. Esse custo é mensal, é por projeto, é por... Como funciona? Normalmente a gente faz um custo por um período. Por exemplo, a mentoria, para começar a ter um resultado, pelo menos uns 3 meses. E aí a pessoa pode, por exemplo, é como se fosse um personal trainer. Você contrata por um período, tá bom, aqui eu já sei fazer sozinho. Então, a partir do momento que a pessoa entende o método e consegue trabalhar com ele por conta própria, que nem eu fui ajudado por médicos. Exato. E eu montei o método. Hoje eu faço o método sem perceber. Então eu já não preciso ser acompanhado por médicos. O meu acompanhamento com médicos, ele tem um espaçamento muito grande, a cada 1 ano, a cada 1 ano e meio. Mas se você é mentorado, viu que deu 3 meses e ainda precisa de mais acompanhamento, porque tem pessoas que têm proatividade, tem pessoas que só vai se tiver alguém ali incentivando. Então vai depender muito de cada um, de quem é quem. Tem pessoas que 1 semaninha em contato com o método, a pessoa já... É igual aprender a dirigir. Tem gente que entra na autoescola tem que fazer as 20 aulas. Tem gente que com 2 aulas já está dirigindo e indo para tudo que é canto. Então, um básico aí 3 meses. 3 meses. Mas e custo? A gente estima aí... Influenciando o bolso, o orçamento? Então, o custo é relativo, né? Porque assim, tem gente que acha uma coisa que para você não é caro, tem gente que para outra é um absurdo.
Então, vai depender muito do que a pessoa tem como objetivo e de quanto aquilo é importante para ela. Que nem, por exemplo, aí onde vem aquela parte do ressignificar, né? Quando a gente faz uma doação, por exemplo, você doou uma peça de roupa ou doou um móvel. Quando você comprou aquele móvel, o quanto aquele móvel valia para você? Não é só o valor do móvel, mas tem o valor sentimental. Por que você doou? Ele perdeu o valor financeiro, perdeu o valor sentimental, você ressignificou aquilo. Exato. Então, o investimento que você faz numa mentoria depende muito disso. O quanto você precisa dessa mentoria, o quanto aquele resultado vai ser importante para você. E aí depende também do momento. Tem gente que não está precisando tanto. Então eu vou fazer só como um investimento. Mas tem gente que está precisando com urgência. Então eu preciso fazer esse investimento para ter esse retorno. Uma mentoria hoje, ela está custando em média aí R$3.000. Para quem quer ter base de valores, né? Pode ser mais, pode ser Só menos. que uma coisa importante, Jota, qualquer processo, qualquer procedimento que você compre ou que você comece a fazer, não depende dele. Você pode comprar o melhor curso do mundo, você pode fazer faculdade em Harvard. Se você não colocar em prática aquilo que você comprou ou aquilo que você aprendeu, não vai funcionar. Tem gente que fala, o método funciona. Qual é a garantia que o método funciona? Eu não tenho como dar garantia, sendo que o trabalho é seu. Está dentro de você. É a sua expertise que vai te levar. Entendeu? Então você pode investir R$3.000 numa mentoria comigo e não ter o resultado. Mas não depende do meu trabalho, depende do seu esforço. Exatamente. Depende do seu empenho. Eu antigamente, Jota, eu ia numa loja de roupa e eu experimentava a roupa não servia. Eu falava, a roupa não serve em mim. Não, é você. Hoje eu entendo que eu é que não servia naquela roupa. Era você que não cabia. Era você que não cabia. Pode dar aqui, Zé. Não esquenta não, tem recadinhos aí. Luquiese, tia Verinha, Alana, Rafael, José, estão todo mundo lá. Um abraço para todos. Se tiver pergunta, aproveita. Hoje eu não estou conseguindo ver, né? Mas vamos pegando alguns. Mas eu vou no livro aqui. Você está acompanhando aí também, né? Não dá para saber quem, mas um abraço para todos que estão aí no Instagram. Está no Instagram, está no Face, está no TikTok, está no YouTube. Então um abraço para todos vocês. Este livro, se eu já ganhei, viu gente? Eu ganhei, eu vou comprar. Se eu quiser adquirir esse livro, vamos lá, você pode comprar ele na Amazon, tanto a versão física quanto a versão e-book. Você pode comprar ele no Hotmart, também a versão física e a versão e-book. Você pode adquirir diretamente comigo, através das minhas redes sociais, o @jchiese, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. No canal do YouTube, você também me encontra lá como Jefferson Chiese, Jefferson com J e 2 Fs. E o Chiese, eu costumo brincar que é chinelo com maionese. para não esquecer. Chiese, Chiese. Você tem Livraria da Vila, tem no Brasil inteiro. Então, Livraria da Vila, você compra o livro lá também. E tem 2 pontos de venda físico, um aqui em Mogi, no Alto Ipiranga, e um em Guarulhos, num bairro chamado Ponte Grande. Então tem vários, não tem como a pessoa falar, não achei seu livro. E você acredita que como eu adquiri o livro, pela sua história de vida que vai me despertar alguma vontade de querer fazer o que você fez, vai despertar essa curiosidade? Depende do motivo que você tem. As pessoas elas gostam de ouvir, né? A palestra motivacional, livro motivacional. Eu não costumo chamar assim, tanto é que na dedicatória eu escrevi: tomara que essa obra te inspire. Então, as minhas histórias, elas normalmente têm conectado com a história de muitas pessoas. E isso faz com que a pessoa tenha inspiração para que ela tome uma atitude. E aí vai depender do seu motivo e do quanto esse motivo importa para você. Na palestra que eu faço conquistando resultados, eu gosto de contar a parábola do cachorro.
Tinha um cachorro deitado num pallet e esse cachorro estava num posto de gasolina. O dono do cachorro estava sentado do lado dele e chegou um cliente no posto para ser atendido. Enquanto o carro desse cliente estava sendo abastecido, ele percebeu que esse cachorro de vez em quando mexia e gemia. Mexia e gemia. E isso incomodou ele. Aí ele perguntou para o senhor que estava sentado do lado do cachorro: por que esse cachorro geme tanto? Aí o senhor falou para ele: é porque ele está deitado em cima de um prego. Ah, o rapaz pensou: poxa vida, por que ele não sai de cima do prego? Aí o dono do cachorro falou: porque o prego só é o suficiente para ele gemer. Então muitas vezes a gente está reclamando da nossa obesidade, a gente está reclamando da nossa saúde, a gente está reclamando do nosso emprego, só que a gente não toma atitude nenhuma para mudar. Então o livro vai te inspirar, e aí vai depender qual é o seu motivo e quanto esse motivo é importante a ponto de você tomar uma atitude e usar o método para mudar. Você não é todo mundo, então aprenda a ler a sua mente primeiro, educar a sua mente, a educar a sua saúde e o seu corpo. Né? Sim. O grande segredo é ressignificar, tanto é que o slogan do livro está aí, ó, não é o que acontece com a gente que importa, mas sim como a gente reage a tudo isso. Eu posso reclamar ou posso tomar uma atitude, o trabalho é o mesmo, só que o resultado é diferente. Às vezes você, eu costumo dizer, às vezes você calado fala muito mais do que gritando. Dependendo da situação, é melhor você ficar calado. Se alguém te ofender, não responde na hora. Deixa esfriar a cabeça, principalmente se for no trânsito. Você não sabe quem é que está te xingando lá. Hoje em dia, então, muitas coisas que as pessoas veem, mas por que fulano e tal não faz isso? Porque a mente dele ainda não deu a ele a instrução do momento de fazer, não é isso? É brigar com a mente, sabe? A gente vê, eu vejo cada caso que tem hora e fala: por que a pessoa está falando isso? Vai levar lá onde? São atitudes que não se deve ter, mas é educar nós mesmos. O treinamento do Enneagrama tem me ajudado muito nisso. Por que Enneagrama? Enneagrama é uma técnica com 9 pontos, né? 9 situações emocionais. Então nós temos 9 emoções. É como se fosse 9 pontinhos. 9 você eliminaria aqui. Não é ponto no corpo. Não, eu sei, estou dando um exemplo. Aí esse ponto aqui eu tiro a dor disso aqui, esse ponto eu tiro. Quer dizer, então são 9 pontos para você educar a sua. O que o Enneagrama te ensina? Estuda essas 9 emoções e faz você reconhecer em qual momento você tem essas 9 emoções. E aí, a partir do momento que você percebe cada emoção, você tem domínio sobre ela. Tanto para você se controlar. Então, por exemplo, se eu sei que uma situação vai me deixar nervoso, eu já me controlo para não ficar nervoso ou não demonstrar aquele nervosismo. Pode até ficar nervoso, mas não pode demonstrar para as pessoas. Você tem que ter autocontrole. Então, o Enneagrama te ajuda nisso. A partir do momento que você se conhece, você também passa a conhecer e a provocar. Você consegue também controlar as emoções. Para mim, como palestrante, isso é essencial, porque em momentos da minha palestra, eu preciso deixar as pessoas empolgadas. Em outros momentos, eu preciso deixar as pessoas emocionadas. Exato. Então, ter o conhecimento sobre o emocional, sobre essa condição, é muito importante. Nas palestras, nos treinamentos. E para a minha conduta diária, isso é essencial. Para o meu mentorado, então eu preciso saber a hora que eu preciso pilhar ele. Pegar no pesado. O vendedor faz isso com a pessoa. O vendedor empolga a pessoa e na empolgação a pessoa compra. É onde você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. É a história. O vendedor provoca. Quando está indo embora, não, vem cá, volta aí, eu quero sim. É aquele negócio, vou deixar ele com vontade, vou caminhar e ele vai correr, pronto, ele vai voltar. Quanto tempo dura cada palestra? A palestra vai depender muito da empresa. Tem empresa que quer que eu faça a palestra em 20 minutos. Tem empresa que fala, meia hora, 40 minutos estourando. Mas eu tenho dinâmica da palestra para fazer 1 hora e 20. De palestra. De palestra. Porque a palestra ela pode envolver dinâmicas.
Então isso demanda um pouco mais de tempo. Quando a empresa quer que faça um negócio mais enxuto, a gente consegue reduzir aí pelo menos 20 a 30 minutos é o tempo ideal para ter E em média, 100, 200 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas. Depende, eu já fiz palestra para 5 pessoas, Jota, com a mesma qualidade, a mesma entrega que eu já fiz para 2.000. Então, a quantidade de pessoas vai depender muito do local. Pode ser uma igreja, pode ser um escritório, pode ser uma escola, pode ser um evento corporativo. Aí é diferente. Essa palestra, você faz alguma palestra para beneficiar entidades também? Sim, inclusive tem uma equipe de meninas aqui da nossa região que elas fazem alguns eventos em prol do GAPC. Inclusive eu até me disponibilizo. Né? GAPC é um grupo de apoio a pessoas com câncer. Então uma das histórias que eu tenho no livro foi o câncer da tireoide que eu superei. Eu fiz uma parceria há muitos anos atrás, 2004, 2005, uma coisa assim. E eu divulgava no meu programa de rádio no GAPC, que faz um trabalho fantástico. Então assim, como eu superei um câncer, eu também me disponibilizo a ajudar. Então eu faço também eventos sem custo. Só que aí depende muito, né, de disponibilidade. E também, se o trabalho é sério. Sim. E muitas vezes a pessoa chama a gente para fazer uma coisa, você vai ver, a pessoa está lá bem e está te explorando. Isso acontece. No meio artístico tem muito disso. Convidar você para uma festa, é beneficente chegar lá e saber que não é nada disso, eu já passei por isso. Superar o câncer. Eu vou falar para você que assim, tudo acontece no momento certo. Eu tenho essa crença comigo. E o câncer aconteceu comigo no momento em que eu já tinha um desenvolvimento mental bem bacana. E eu superei o câncer como se estivesse superando assim uma gripe. Sabe? Com tosse. Foi a coisa assim, eu acredito que assim, tudo que você alimenta cresce. Então, quando você fica sabendo, está com câncer, aí você já potencializa o câncer e ele vai te abraçar, ele vai te engolir. Agora, quando você pensa que o câncer não é nada, é uma coisa simples e que você tem mais força que ele também morre. Eu falo porque a diferença é qual? Porque eu tenho problema de coração e de pulmão ao mesmo tempo. Pulmão a 33%, coração a 20%. E em plena pandemia, eu não tinha esse problema de pandemia, mas eu tive problema nesse tratamento. Eu olhei simplesmente e falei, se eu ficar aqui dentro de casa, olhando, bom, eu tenho que fazer. Não, eu não parei um dia de trabalhar. Se eu digo que eu tinha que ficar internado, mas eu acho que vai ter que ficar lá com o tratamento. Mas se eu tivesse falando, nossa, meu pulmão está caindo os pedaços, meu coração não está batendo, está apanhando, talvez eu morreria no sofá de casa. Depois do tratamento, recuperei. Nesse projeto, tive um AVC, sozinho dentro de casa no banheiro, 10 horas da noite tomando banho, pronto. Eu fui no médico, tive um AVC e eu achei que era um mais comum. Fui depois, quando voltamos ao médico, eu tinha tido um AVC. Mas aí ele falou, sangrou, né? Que eu caí, quebrei o nariz, sangrou. Eu falei, mas ainda bem, o sangue não ficou no cérebro, ele saiu na hora, por isso você está bem. Eu falei, eu estou jogando bola. Mas sabe, a gente tem que ter esse cuidado com a saúde. Tem que ter. Catarina? Minha mãe. Dona Catarina? Minha mãe, ela tá assistindo. Nossa, quando eu fazia rádio no humor há muito tempo, tinha uma música que chamava assim Catarina. Do Jorge Ben. Não, a nossa era de humor, né? De humor. Falou, Catarina, vem relaxa, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Fui preso por causa dessa música. O guarda me prendeu só porque eu tava cantando. Catarina, vem cá embaixo, mata. Aí, tá estrada, Débora. Dona Catarina, parabéns pelo filhão. Ela mora em Mogi também. Mora em Arujá. Arujá. Nós temos tantos apoiadores lá de Arujá. Na tela está aparecendo lá agora. Que é de Arujá, aí também de Arujá. Está aparecendo tudo aí. Um abraço para Arujá, cidade do Rio. Eu lembro no primeiro rodeio que teve em Arujá, o Toninho da Pamonha. O primeiro show que teve no primeiro rodeio, eu tive o prazer de estar lá com o Toninho da Pamonha apresentando a parte artística. 1900 quase nada. Um abraço para Arujá.
Aí, bom, e chegando no finalzinho do programa, temos mais um minutinho para a gente prosear, mas eu acho que você em casa, minha amiga, você meu amigo, você internauta, você ouvinte, sentiu como é a mente, como você deve, e agora, ó, o Jefferson no livro, procura o livro Você Não É Todo Mundo, que eu sei que você não é todo mundo mesmo, mas eu gostaria que o Jefferson fechasse as redes sociais, deixasse o telefone para contato, enfim, como faz para encontrar o Jefferson? Vamos lá, se você jogar no Google, acredito que o Google já me entrega Jefferson com J e 2 Fs, Jefferson Chiesi. É chinelo com maionese. Tem o @JChiesi, né? Só a letra J, igual do J Wilson, só que é J Chiesi. E a minha dele não tem conta, é direto. Não tem conta, é direto. J.Wilson. Então eu tenho o Instagram, eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Facebook, tenho o canal do YouTube para quem quiser acompanhar as entrevistas que eu venho fazendo. Amanhã, às 2h40, vai passar na TV Diário. A TV Diário já gravou, né? Eu já assisti antes. O programa Compartilha com o Felipe Almeida. Então, quem puder assistir, vai pro ar amanhã. Na TV Diário, hein? Alto Tietê, Mogi das Cruzes, TV Diário. Também, se quiser, assista pelo site também. Pelo site, tem aplicativo da Brasil inteiro. Dá pra... E, ó, não deixe de seguir, não deixe de... Ele também é um seguidor, você é um seguidor da rádio. Começou a seguir nós. Seguidor, quando eu vejo ao vivo, eu entro, mando um coraçãozinho. De manhã ele está sempre vendo aí eu ao vivo aqui. Agora que eu estou de férias, dá, né? Mas a partir de segunda-feira acaba as férias. Aí eu perdi uma audiência ao vivo. Mas não segue só o programa do nosso Wilson mais, segue todos os programas. Sim, toda vez que eu entro na rede social que eu vejo que a rádio está ao vivo, eu entro lá e dou um coraçãozinho. E nós agradecemos. Faça igual ele também, viu? Faça igual o Jefferson J. Chiesi, escritor, palestrante, superador de dificuldades. Telefone do contato. E tem condição de te ajudar. Tem no Instagram, a pessoa pode acessar, pode mandar direct, tem várias formas de me encontrar lá. Xará J. Chiesi, obrigado pela ilustração desse papo sério. Hoje o papo foi até que sério, até nem contei piada, deixei para o programa da Rosângela amanhã, mas tem uma piada daqui, ó. Tá? Então, Rosângela, obrigado que ela ficou ali escrevendo uns papelzinhos para nós. Um abraço, um carinho, sucesso nessa sua caminhada. Obrigado. Eu sei que a sua caminhada ela é eterna, porque você não pode se descuidar. Não para. E você é o exemplo para as pessoas que vão na palestra. Você tem que ser exemplo. A última letra do método é o R, que é reavaliar. Reavaliar. A gente tem que voltar para o início para continuar mantendo o processo ativo, senão o processo para e aí o resultado se perde.